Aleluia. Irmãos, que bênção tá aqui hoje pregando. Domingo foi um culto tão tenso pra mim, chato. Foi porque tu pregou não, viu, Lucas? Foi não. Domingo tava um culto pra mim, tava assim aquela coisa, não sei, tava difícil. Muito difícil o culto domingo, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. A irmã disse, se fosse eu não tinha vindo, nem eu, irmão, tinha vindo, irmã. Nem eu tinha vindo. Foi tão difícil o culto domingo. Mas o nosso Deus é tão bom. O nosso Deus é tão bom. Quase que eu peço para outra pessoa pregar hoje, pensando que hoje ia ser difícil também. Mas o nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é bondoso, misericordioso e em todo tempo Ele é bom. Amém? E como eu estou feliz de estar aqui ministrando a palavra com vocês, não está pesado. Não sei, eu nem tinha pensado nisso. Podia ser, Lucas. Será? Foi não. A palavra foi 10, foi do céu. Foi do céu. Tá vendo que Deus usa, bicho? Aí eu vi o Silas de Malafaia falando do Bolsonaro, né? Deus usa as coisas que não presta. Deus usa as coisas ruins. Deus usa as coisas vis. Deus usa. Eu nunca tinha pra. O Bolsonaro chega e fecha os olhos na hora. Por isso que ele está lhe usando como presidente. Que elogio, sabe? Aquele elogio não foi bom, não. Mas, Lucas, Deus usa as coisas vis, mas usa também as coisas abençoadas. E você é uma delas, amém? Pode ter certeza. Oi, Danilo. Rapaz, será que Danilo pegou Covid de novo? Não veio para o culto hoje. Quando os que começa a faltar no culto, a gente pensa logo no Covid. Deus é mais. Querido, que bênção. Hoje eu tô. Confesso para vocês que estou muito feliz de estar aqui. E digo isso porque, diante das circunstâncias, alguns irmãos mandaram mensagem para mim. Outros choraram bastante. Eu também chorei bastante. Sofri bastante com as decisões que foram tomadas. Vocês não fazem ideia. Dor e sofrimento. Eu sofri tanto que até o meu corpo tem respondido com isso. Desses dias eu estou melhor. Às vezes parece que a gente é uma barra de ferro, mas não é não. Não é não. Eu tenho chorado muito na presença de Deus por vocês. Mas eu tenho tido plena confiança. Que Deus é com sua igreja. Que o Senhor é com a sua igreja. Aí agora de noite eu recebi, agora de tardezinha, por isso inclusive que nos atrasamos um pouco, eu recebi a visita de Gerard. Gerard foi lá em casa. E a gente conversa, falei para ele ficou meio choroso. Aí no final, quando ia saindo, ele disse: o senhor não acha ruim o que eu vou dizer, não? Não ache ruim. Eu digo: não, pode falar. Pode ser até que seja fora de tempo. Não, Gerard, pode falar. Ele disse que um pouco é até bom. Mas miserável. Não, Gerard, eu também penso isso. Não, porque a gente só pensa no lado ruim. A gente só pensa no que pode dar errado. E a gente não pensa que esse também pode ser um momento que Deus vai usar para impulsionar a obra aqui e para impulsionar a obra lá. Eu disse: eu penso nisso, Gerard. Você não está pensando fora de tempo, não. Eu acredito de fato nisso, irmãos. Que Deus possa nos dar graça para vivermos plenamente a vontade dEle. Em nome de Jesus. E eu fiquei com a última mensagem da série Andando com Deus engatilhada, guardada.
porque domingo, como falei, eu sabia que não ia ter condições de pregar. Hoje, como falei, quase que não venham, que passo para que outra pessoa pregasse. Mas chegou o momento de terminar essa série. 4 mensagens. Andando com Deus. Quem aqui não quer andar com Deus? Tenho certeza que todos vocês querem andar com Deus. O texto que eu usei de Hebreus capítulo 11, serve de base para a mensagem de hoje. Hebreus capítulo 11. Eu já li esse texto. E ele serve de base para que nós possamos finalizar a série Andando com Deus. Só que eu quero ler com você no mesmo livro de Hebreus, no mesmo capítulo 11, só que no finalzinho. Depois, se você puder em casa, leia todo o livro de Hebreus. Especificamente, todo o capítulo 11 de Hebreus. Leia mais de uma vez o capítulo 11 de Hebreus. Mas eu quero que agora você vá lá para o final do capítulo 11. A partir do versículo 29. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espias, não foi morta, como os que haviam sido desobedientes. Que mais diremos? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefter, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam a fio da espada. Aleluia! Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela fé ressuscitaram, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros sofreram zombarias e açoites. Outros ainda foram cortados e colocados em prisão, apedrejados, cerrados no meio, postos à prova, mortos a fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelo deserto. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem aperfeiçoados. Andar com Deus.
esses homens de Efésios capítulo 11 andaram com Deus. Sem nenhum tipo de romantismo, sem nenhum tipo de idealismo ou de triunfalismo. Nós costumamos contar uma história de quem anda com Deus plana em ventos favoráveis. Nós costumamos contar uma história de que quem anda com Deus estará protegido e imune às situações adversas da vida. Mas quem anda com Deus não tem o seu próprio caminho, igreja. Vocês acham mesmo que se um desses homens tivessem a direção de suas vidas, eles teriam escolhido ser cerrados ao meio? Vocês acham mesmo que se algum desses homens tivesse a direção de suas vidas, teriam escolhido andarem errantes pelos desertos, pelas cavernas? Sim, eles não teriam escolhido esse caminho, de forma nenhuma. Ninguém é louco ou masoquista. Mas como eu já venho pregando, muitas vezes a direção de Deus para as nossas vidas, o caminho de Deus para as nossas vidas, tem uma cruz. E quem escolhe caminhar com Deus, escolhe se encontrar com a cruz, que não é símbolo de sofrimento, mas é símbolo de entrega completa. Eu não vejo na Bíblia nenhum desses homens implorando pela vida ou implorando por bem-estar. Mas eu vejo na Bíblia homens, assim como eu e você, não são diferentes, são iguais. Homens iguais eu e você, com as mesmas dores, com os mesmos anseios, com os mesmos sonhos, mas homens que estavam dispostos a caminhar com Deus, mesmo se no caminho tivesse uma cruz, eles queriam caminhar com o Senhor. E nós lemos tantas histórias na Bíblia, e eu quero te falar uma coisa, e eu quero te dizer uma coisa essa noite. A história ainda não foi completa. Por mais que a Escritura já tenha sido selada, a Bíblia Sagrada já tenha sido selada, mas a história daqueles que andam com Deus continuam. A minha história está sendo escrita. Aleluia. A sua história está sendo escrita. Se o capítulo 11 de Hebreus tivesse uma continuidade, lá estaria o meu nome, lá estaria o seu nome, com os feitos, não triunfalistas, mas com os feitos daqueles que resolveram e que escolheram caminhar com Deus. A história continua, igreja. Nós precisamos caminhar com Deus. Você precisa caminhar com Deus. Nenhum desses homens eram super-heróis, tinham superpoderes, tinham uma super comunhão com Deus, uma super ligação que nós não tenhamos. Nenhum deles. E eu gosto muito de ver o apóstolo Paulo, que ele se identifica o mais fraco entre os fracos, o mais pecador entre os pecadores. Mas mesmo sendo fraco, mesmo sendo pecador, tinha uma caminhada com Deus que não parava. Eu me identifico muito com o que Paulo diz. Como Deus é bacana. Como Deus é bacana. Paulo escreveu Romanos 7 e 8, está escrito: homem miserável sou eu. O bem que eu desejo fazer, esse não faço. O mal que eu abomino, esse eu pratico por conta do pecado que há em mim. Não é porque eu desejo, é por conta do pecado que há em mim. Mas eu escolho caminhar com o meu Senhor. É isso, igreja. O livro de Atos, o capítulo 11 de Hebreus, continuará sendo escrito na eternidade, no livro da vida, por aqueles que resolveram caminhar com Deus. Se você resolveu caminhar com Deus, a sua história continua, mas lá no livro da vida, o seu nome, os seus feitos vão estar lá. Caminhou com o Senhor.
Isso me empolga. Isso me empolga. Saber que o Senhor está registrando a minha história. E assim, o capítulo 11 de Hebreus diz assim: homens que se entregaram pelo mundo, e o mundo não era digno deles. O mundo que eles viveram não era digno deles, mesmo assim eles se entregaram. Homens que não tiveram pleno cumprimento das promessas que lhes foram feitas, mas que se entregaram. Homens que simplesmente queriam caminhar com Deus. Eu quero ser um desses. Eu quero ser um desses que quer caminhar com Deus. Sempre. Quem não quer, né? Mas eu percebo, olhando para a minha caminhada, olhando para a Escritura, que algumas coisas nos impedem de ter uma história com Deus. Nos impede de ter uma caminhada com Deus. Eu citei pelo menos 3 elementos que nos impedem de ter uma caminhada com Deus. Primeiro, as nossas escolhas erradas. Apesar de eu ser reformado, eu sei que o homem é livre e que o homem tem suas escolhas. E uma escolha errada que um homem de Deus ou uma mulher de Deus faz, ela é capaz de mudar o curso de sua vida. Diferente do diabo, Deus não obriga ninguém a andar com ele. Deus não força ninguém a caminhar com ele. E em alguns momentos de nossas vidas, nós tomamos algumas escolhas, fazemos algumas escolhas, tomamos algumas decisões que nos afastam dessa caminhada. O Lucas pregava domingo aqui, Deus falava comigo assim, sabe, profundamente. Jacó e seu irmão. O irmão de Jacó escolheu o prato de lentilhas. Que decisão errada! O tirou da rota do Senhor. Eu espero que você não escolha o prato de lentilhas, porque o prato de lentilhas pode lhe tirar do caminho de Deus. O Senhor vai continuar caminhando, mas quando nós escolhemos o prato de lentilha, nós saímos do caminho. Nós saímos da rota que Deus traçou para as nossas vidas. Porque a rota que tinha sido traçada para aquele homem era de ser abençoado. A rota que tinha sido traçada para ele era dele ser abençoado. E não só ser abençoado, ser também abençoador. Deus não só queria o abençoar, mas Deus queria que ele fosse abençoador. Que a próxima geração recebesse bênção que vinha de suas mãos. E naquele dia, por causa da fome, uma necessidade passageira, ele escolheu abrir mão de ser abençoado e de ser abençoador, por causa de uma necessidade fútil. Ele saiu da rota de Deus. A história dele deixou de ser escrita. E agora passa a ser escrita a história de Jacó. As escolhas erradas que nós tomamos podem nos afastar da rota de Deus. Não foi porque Deus não tivesse, depois daquele dia, a bênção se apartou daquela casa. Quando Jacó vai embora, que Jacó foi expulso, a bênção sai com Jacó. E a casa do seu pai, a casa do seu irmão, cai em desgraça. Enquanto Jacó prosperava sendo escravo, o seu irmão minguava, entrava em miséria, sendo livre e senhor. É simples. Uma escolha errada pode tirar uma vida da rota de Deus. Eu percebo a vida de Ló. Irmão, por que aquela briga entre os pastores? Por que aquela briga? O porquê o Ló? Aquela briga não era só entre os pastores.
Se você prestar atenção no texto bíblico, aquela briga era provocada por Ló, tanto é que Abraão chega para ele e diz assim: filho, nós temos muita coisa, escolha o que você quiser. Nos dá a entender que ele queria um lado do pasto, e os pastores de Abraão, esse lado aqui é nosso. E ele diz: filho, para qual lado você quer ir? Para o lado que você for, eu vou para o outro. Que escolha errada. Sair debaixo da mão daquele que era abençoado por Deus. Eu vou para as campinas do Jordão. Muito bem. Siga. As campinas do Jordão parecem verdes hoje, mas elas vão pegar fogo. As campinas do Jordão parecem prósperas hoje, mas elas não têm a presença de Deus, entenda. Era para ele ter dito: tio, eu não vou sair de perto do Senhor por nada. Tudo que é meu passa a ser seu. Controle, direcione os pastores. Eu não tenho, estamos debaixo de sua autoridade. O que o Senhor disser é o que vai acontecer. Ele não, ele escolhe as campinas do Jordão. Para sua destruição. Saiu da rota de Deus. Saiu da rota de Deus. E assim, vejam, assim como foi com Esaú, se torna com ele. Em vez de ele ser abençoador, de abençoar mais uma geração, a geração dele passou a gerar conflito. Dele saíram gerações que, em vez de serem abençoadas, foram gerações que geraram conflitos. E conflitos que perduraram por toda a história. As escolhas que nós fazemos, elas podem nos tirar de uma caminhada com Deus. Um dia, os discípulos andavam no caminho de Emaús. Vocês lembram? E naquele dia que eles estavam no caminho de Emaús, aquela escolha era de não continuar a missão. Eu fico muito feliz com esse texto, sabe? Porque mesmo quando a gente escolhe andar no caminho de Emaús, o Senhor continua caminhando conosco. Naquele dia eles tinham desistido de seguir os planos de Deus. Eles tinham desistido da caminhada com o Senhor. Mesmo assim o Senhor estava lá. Mesmo sem que eles percebessem, o Senhor estava lá a guiar. Mesmo sem que eles entendessem, o Senhor estava a caminhar com eles. E lá no caminho de Emaús, eles tomaram uma decisão que mudou mais uma vez a rota deles. Esse cara é tão bacana. Quando ele fala é tão bacana, quando ele fala é diferente. Eles podiam, era um estrangeiro, eles podiam ter deixado ele ir embora. Eles: não, você vai ficar conosco. Aquela decisão de ouvir aquele homem mudou a rota daqueles que haviam desistido. Mudou a rota. E quando eles pararam para escutar que Jesus parte o pão, eles reconheceram que quem falava com eles era o próprio Jesus. E agora Emaús já não fazia sentido, tinham que voltar para Jerusalém, porque a rota que Deus já havia escrito para a vida deles era em Jerusalém. As escolhas erradas podem nos afastar da rota que Deus escolheu para as nossas vidas. Mas a boa notícia para você é essa: mesmo que você tenha escolhido uma rota diferente da rota de Deus, hoje Jesus ainda está caminhando com você, ainda está à sua procura. Ainda há tempo. Ainda há tempo de fazer as escolhas certas. O Esaú não teve tempo. O Ló não teve mais tempo. Mas você tem. Você tem tempo de mudar a sua rota. Você ainda tem tempo de mudar a sua rota. Você ainda tem tempo de caminhar com o Senhor. Ainda há tempo. Se a caminhada foi interrompida, foi desviada por alguma questão, o Senhor ainda está do teu lado, como no caminho de Emaús, te chamando de volta. Filho, eu quero te reposicionar. Filho, eu quero te reposicionar na rota que eu escolhi. Aleluia. E por que não dizer o pecado? A Bíblia declara que só uma coisa pode nos afastar de Deus.
Romanos capítulo 8, Paulo diz que nada, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. E é verdade. Irmão, quando nada, tu tá louco? Você sabe disso. Você, como eu, já passou por tantas situações difíceis, desafiadoras, e nada conseguiu te arrancar da presença do Senhor. A única coisa que nos separa de Deus é um muro que nós mesmos construímos. E o nome desse muro é pecado. O pecado nos afasta da presença de Deus. O pecado nos tira da rota. Não tem nada que tire o homem da rota de Deus mais do que o pecado. E nós costumamos qualificar pecados. Quando eu era pequeno, fazia o catecismo lá na igreja católica, me ensinaram que tem pecadinho, pecado e pecadão. Tem uns pecados que ninguém liga, não tem problema. Tem uns pecados que precisam de uma certa penitência. E tem uns pecados que tem que ser algo mais forte. Tem que ter confissão. Mas não tem qualificação para pecado. Pecado é pecado. Sabe o que é pecado? Deixa eu traduzir para você entender. Pecado é estar fora da vontade de Deus. Talvez você não tenha entendido. Mas deixa eu explicar para você entender com mais clareza. Pecado é não estar caminhando com Deus. Quem não caminha com Deus, peca. Anote isso. Quem não caminha com Deus, peca. O jovem rico disse para Jesus: eu não mato, não roubo, obedeço meu pai e minha mãe, sigo todos os mandamentos desde a minha infância. Jesus olha para ele e diz: uma coisa te falta. Venda tudo que é seu e dê aos pobres e me siga. E me siga. A questão não estava em vender as coisas e dar para os pobres. Senão Jesus tinha dito: venda e dê para os pobres e pronto, você está no céu. Não, venda, dê suas coisas para os pobres e passa a me seguir. E você vai ter encontrado salvação. Pecado é não estar no caminho de Deus. O livro de Apocalipse nos deixa algo bem parecido com isso, né? Nos dá uma referência também muito boa a esse texto de Cristo. Diz assim: lembre-se quando você caiu. Volte correndo para o primeiro amor. Porque senão eu vou tirar o seu candeeiro. Ele não aponta adultério, ele não aponta roubo, ele não aponta falsidade. Ele só aponta no livro de Apocalipse a perca pelo primeiro amor. A perca pelo primeiro amor. Colocou aquela igreja em pecado. E aquele pecado era tão grave que Deus estava dizendo que ou eles se arrependiam, ou o candeeiro deles ia ser retirado da presença dele. Sabe, o pecado tem afastado muitos homens da rota de Deus. E o pecado, eu estou sendo claro com vocês, eu espero que sim. Eu espero que sim. E o pecado é estar distante da rota de Deus. O pecado é não caminhar com o Senhor. Todas as escolhas que nós fazemos, todos os caminhos que nós tomamos, sem que sejam os caminhos que o Senhor escolheu para as nossas vidas, esse caminho é pecado. Eu vou voltar a repetir, eu citei o apóstolo Paulo. Apesar do apóstolo Paulo se denominar o maior dos pecadores, apesar do apóstolo Paulo se denominar como um homem que praticava aquilo que ele detestava, que era o pecado, o apóstolo Paulo era um homem extremamente usado por Deus. Sabe por quê? Porque ele não tinha esse pecado. Ele estava na rota do Senhor. Ele estava no caminho. Ele estava andando com Cristo. Não andar com Cristo é o pecado que ofende ao Senhor. O Senhor vai perdoar tudo que você praticar. Todos os pecados serão perdoados. Mas quando você escolhe virar as costas para o Senhor, esse pecado não é perdoado. Se você tem estado como filho pródigo, dentro da igreja, servindo a Deus, perdoe. Se você tem estado como filho pródigo, dentro da igreja, com a Bíblia na mão, conversando comigo,
mas o seu caminho ainda não está alinhado com o caminho de Deus, eu te chamo a se arrepender hoje. Eu te chamo a se alinhar com a vontade de Deus. Se alinhar com a vontade soberana de Deus. Depois que Deus falou claramente ao meu coração. Depois que Deus falou claramente ao meu coração. Que eu entendi. Eu vou mudar essa afirmação. Depois que eu entendi claramente que a vontade de Deus era que eu aceitasse o convite de pastorear a igreja em Petrolina. Se eu continuasse em Ibimirim, eu estaria em pecado. Se eu continuasse aqui, eu estaria em pecado. Sabe por quê? Porque eu estava em desacordo com aquilo que ele falou no meu coração. Eu espero que você tenha entendido o porquê algumas pessoas não estão tendo história com Deus, não estão caminhando com Deus, porque fizeram escolhas erradas, porque pecaram, e porque não têm bons amigos. Maus amigos, maus companheiros, nos tiram das rotas de Deus. A Bíblia deixa bem clara. A Bíblia nos deixa bem claro. Paulo falando para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2. Abandone os desejos da mocidade, as paixões da mocidade. Siga a paz, a justiça e o amor com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Apesar de Timóteo ser pastor, Paulo estava dizendo para Timóteo: não ande com qualquer pessoa, senão você vai cair. Paulo está dizendo para Timóteo: o que levam as pessoas a caírem é se distanciarem de quem é aprovado por Deus. Eu aprendo essa lição muito profunda, sabe? Os nossos amigos, aquelas pessoas que interferem, que influenciam nossas vidas, essas pessoas também vão dizer se nós vamos andar com Deus ou não. Eu estava me lembrando da menina, né, que os parentes de Maciel. Ela um dia pregou aqui, né, que quem anda com é profeta, o outro é jumento, eu não me lembro. Um negócio parecido assim. Não foi? Quem anda com jumento é jumento? Eu estava tentando lembrar lá em casa, mas foi uma frase assim, não foi? E é verdade. É verdade. Você nunca vai encontrar uma pessoa que vive aprovada por Deus, entregando sua intimidade e seus sonhos a quem ainda não é aprovado por Deus. Se cerque de pessoas que podem edificar a sua vida. Se cerque de pessoas que podem lhe impulsionar. Se cerque de pessoas que podem lhe mostrar a vontade de Deus. Porque se for o contrário disso, você vai fugir da rota. Você vai se afastar da rota. Pastor, mas meu amigo de infância não é amigo de Deus. Não vai me aconselhar da forma correta. Não vai me apontar o caminho certo. Não está sobre os princípios da palavra. As más amizades, é assim que a Bíblia diz. As más amizades corrompem os bons costumes. As más amizades corrompem os bons costumes. Quando eu converti, era simples. Quem é do mundo, você não pode ser amigo. Você só pode ser amigo de quem é crente. E eu não estou dizendo isso para vocês. Eu não estou dizendo isso para vocês. Eu não estou dizendo que você tem que viver em uma bolha. Não é isso que eu estou dizendo para vocês. Eu estou dizendo para vocês que você tem que se cercar de quem é cheio de Deus. Porque essas pessoas vão te fortalecer. Mesmo sem elas falarem para você. Mas você vai imitar a fé dessas pessoas. Você vai imitar os hábitos dessas pessoas. Você vai imitar a caminhada dessa pessoa. E você também vai imitar os hábitos, a fé, a caminhada de quem não serve a Cristo. Então você tem que ter muito cuidado com quem está sentado na sala de sua casa, com quem está conversando com você, com quem está interferindo na sua vida. Tenha muito cuidado. Algumas pessoas não andam mais com Deus porque fizeram escolhas erradas, porque pecaram e porque têm companheiros, amigos
que não servem ao Senhor e que estão interferindo em sua vida. Se Jó tivesse escutado os 3 amigos dele, a história era completamente diferente. Escute quem Deus levantou. Quem Deus lhe levantou para a sua vida. Sabe, compreendendo que afasta o homem de ter uma caminhada com Deus. O que afasta o homem de ter uma história com Deus. Eu preciso dizer para você, em nome de Jesus, guarde isso no coração. Para que você possa caminhar com o Senhor. Para que você possa andar com Deus. Entregue a sua vida. Entregue a sua vida por completo. Só anda com Deus quem entrega a vida. Entregue a sua vida. Diga aí para quem está próximo de você. Diz aí, ei, chegou a hora de entregar a vida para Jesus. Poxa, pastor, mas eu já entreguei. Eu tenho até a data, a foto do dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Entregou mesmo? Você entregou mesmo sua vida para Jesus? Você entregou as rédeas, a direção da sua vida para o Senhor? Se você ainda não entregou, eu quero lhe chamar a fazer isso hoje. Porque quem quer andar com Deus não pode ter a direção de suas ações. Quem quer andar com Deus não pode decidir o destino de sua vida. Um dia foi feita uma pregação sobre o arrependimento. E os judeus disseram: como é que você está nos inquirindo o arrependimento se nós temos por pai Abraão? E o João foi bem claro: se Abraão é pai de vocês, andem como ele andou. Se o Abraão é pai de vocês, andem como ele andou. Se você entregou a sua vida para Cristo, se você entregou a sua vida para Cristo, ande como Cristo andou também. Se você entregou a sua vida de verdade para Jesus, dê a direção de suas emoções a Ele. Dê a direção dos seus sonhos a Ele. Se você de fato entregou a direção de suas vidas a Cristo, deixe de dizer o que você gosta ou o que você não gosta e passe a pensar no que o Senhor gosta, no que o Senhor quer, no que o Senhor sonha, no que o Senhor se alegra ou no que o Senhor se entristece. Se o que está escrito em Gálatas capítulo 2, versículo 20, está acontecendo na sua vida, lá diz o seguinte: logo já não sou eu que vive, e Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, eu tenho para a glória do Filho de Deus. Se for isso, lembre que suas vontades estão na cruz. Lembre que os seus desejos estão na cruz. E quem está se movimentando através de sua vida é a vontade de Cristo. Quem está agindo através dos seus sentimentos é Cristo. Eu lhe chamo a se entregar a Jesus de Nazaré. Mas pastor, eu já converti. Então eu lhe chamo a se converter segunda vez. Eu lhe chamo a se converter segunda vez. Porque só haverá caminhada com Cristo se primeiro houver uma entrega. Se não houver entrega, nunca haverá um passo com o Senhor. E agora à tarde, como eu falei, eu estava conversando com o Geardi. E ele disse: poxa, por tudo que a gente viveu, por tudo que eu vejo, parece que o seu sonho, a sua história era fincada em Bimirim. E eu disse: de verdade, Geardi, era. Sonhei em morrer, em ser enterrado aqui. Mas se eu morrer por fora, pode traga para cá, mano. Nunca sonhei. Ele disse: você não precisa dizer isso. Você não precisa dizer isso. As suas ações demonstram isso. Eu digo: mas Gerardo, sabe por que isso? Porque eu sempre decidi viver os sonhos de Deus.
Eu lhe chamo hoje a isso. Se você quer andar com Cristo, o primeiro passo é se entregar. Se você quer caminhar com Cristo, o primeiro passo é se doar por completo, sem reservas, sem nenhuma reserva, sem o mais. Ó Senhor, mais. Não tem que ser assim, mais. Abandona o mais, simplesmente se entrega. Simplesmente se entrega, simplesmente mergulha. Deixa o mais. E a sua vida vai ser só de entrega. Fique de pé, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Se você decide iniciar uma jornada com Cristo, a partir de hoje dizer assim: eu não farei mais escolhas erradas na minha vida. Eu estou te deixando consciente das tuas escolhas. Estou te deixando consciente do que você tem que fazer. Se você decide assim: a partir de hoje eu não tomarei mais decisões erradas. A partir de hoje eu não viverei mais no pecado. Abandonarei o pecado. Entrarei na rota de Cristo. A partir de hoje, me cercarei de pessoas que fortaleçam a minha vida espiritual. Eu quero me entregar a Cristo. Veja, tomar as decisões certas. Abandonar o pecado. Abandonar amigos que nos conduzem ao erro. E decide se entregar. Se for essa a sua decisão, de começar uma caminhada com Cristo, uma jornada com o Senhor, eu quero lhe convidar. Eu não vou impor minhas mãos sobre você hoje. Não. Você vai vir e vai se ajoelhar aqui na frente. E vai dizer assim: Senhor, eu estou aqui. Eu quero ter uma nova caminhada. Você vai publicar isso para os céus. Que quer ter uma nova chance. Mesmo que você estivesse caminhando no caminho de Emaús, mas o Senhor foi atrás de você. E o dia que os seus olhos se abrem, é hoje. Eu quero lhe convidar a vir para frente e fazer essa oração. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Nas asas do seu amor. Emaús não é seu lugar. Emaús não é seu lugar. O Senhor escolheu Jerusalém para a sua rota. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Vem quebrantar. Vem mudar rotas essa noite, Senhor. Vem fazer com que homens e mulheres caminhem em tua presença, Senhor. Pensa-me mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Aleluia. Como eu amo seu nome. Pensa-me mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Oh, Espírito Santo. Nas asas do seu amor. Que não hajam resistências, Senhor. Que não hajam resistências ao teu agir. Vem quebrar, Senhor. Oh, Deus, vem mudar rotas essa noite. Vem mudar rotas, Senhor. Vem levantar homens, levantar mulheres, Senhor, para andarem contigo.
Aleluia! Esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. Oh, aleluia! Esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. Esse é meu som. Oh, aleluia! Você estenda a sua mão para cá, em nome de Jesus. Eu quero que você estenda as suas mãos para cá. Olhe, eu tenho certeza que na vida dessas duas mulheres algo mudou. Caminhar com Deus na vida de vocês, o retorno a Jerusalém na vida de vocês, vai fazer com que vocês abençoem gerações. E eu agora quero declarar essa palavra profética sobre a vida de vocês. Quem anda com Deus nunca pega atalhos. Quem anda com Deus escolhe o melhor caminho, e esse caminho é Cristo. Não desistam. Não desistam. Não desistam. Não desistam. Vocês são preciosas para o Senhor. Vocês são corajosas. Vocês vieram aqui porque são corajosas. Enfrentaram o medo, enfrentaram o retorno. Estão aqui declarando que irão caminhar com o Senhor. Nós como igreja vamos agradecer sobre a vida de vocês. E vocês são início de uma nova geração que decide caminhar com Deus. Não só caminhar para a igreja, mas caminhar com Deus. Deus, nós abençoamos essas duas mulheres em Teu nome. Nós louvamos o Teu nome pela vida, pela coragem, pela ousadia delas duas. E nós te pedimos, Deus, usa essa mesma ousadia, essa mesma coragem e transforma isso, Senhor. E transforma isso nessa igreja como um referencial. A partir de hoje, o Senhor vai levantar pessoas que escolhem andar contigo, escolhem, Senhor, andar do teu lado. Usa elas duas como referência, Senhor. Usa a coragem, a ousadia, a destreza delas duas como referência. E levanta elas, Senhor, nessa igreja como colunas para a glória do teu nome. Nós abençoamos em teu nome. Amém e amém. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou,